Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. A nossa convidada dessa semana é a campeã de tudo 2022, Patrícia Mendes. Bom, a Paty venceu todas as edições aí dos 73, né, dos meios da marca Ironman aqui no Brasil. Foi terceira colocada no Mundial também de 70.3 em St. George. Então ela contou um pouquinho de como é que foi esse ano dela até chegar a St. George com esse troféu, que ela está muito feliz. Enfim, ela conta um pouco disso, como é que ela balanceou carreira com o esporte. Em 2015, a Paty estava abalando o triatlo nacional, com muitos resultados muito fortes, incomodando atletas profissionais, então, tipo, estando entre as melhores gerais da prova. Ela foi campeã de 70.3 Brasília, então ela conta um pouco desse período dela, que ela chegou com pouco tempo de triatlon, já causando bastante aí na modalidade. Então ela explica também como é que foi lidar com a pressão nesse período, apontamentos, a galera, né, falando por que essa menina, de onde é que veio. Então ela explica um pouquinho de como é que foi esse período para ela. Em 2016, a Paty sofreu um acidente gravíssimo de bicicleta. Ela quase teve a perna amputada, então ela conta um pouco desse detalhe. Foi um momento. Eu já nadava com a Paty nesse período. Foi um momento bem tenso. A Paty realmente sofreu bastante com isso. Ela quase teve a perna amputada, quase teve que encurtar a perna. Então foi um momento que, inclusive, o Lela Povian, vocês já viram aqui, teve MTCast com o Lela, vou deixar aqui na descrição do episódio. E o Lela é o nosso apresentador do Performance SA. Passou por isso, ele conta um pouco no livro, no Operação Portuga, perdão, Sérgio Xavier conta no livro do Operação Portuga sobre tudo que o Lelo passou nessa cirurgia dele. No MTCast a gente conta um pouquinho. O Lelo deu muito apoio para a Paty poder voltar, para ela acreditar que ela conseguiria voltar. Ela voltou em 2018, depois de 2 anos e meio sem conseguir correr. E conta um pouco também como é que foi isso. Ela trabalha no mercado financeiro, ela jogou todas as fichas dela no mercado financeiro. Ela trabalhava para caramba, então ela conta um pouquinho dessa relação do como que o esporte é importante no equilíbrio dela, mental dela também, como ela precisa do esporte para estar bem, para estar feliz. Então ela conta um pouco desse caso, conta 2022, um pouco de tudo aí de que aconteceu nessa carreira da Paty como atleta. A Paty é uma amiga pessoal também, então tem muita história que a gente já passou junto ali na piscina, então a gente conta um pouco desses casos no episódio, beleza? Bom, antes de seguir o episódio, falar para vocês do nosso patrocinador. Então, o Ion, nosso patrocinador aqui, tá aqui o link no episódio. Que a gente estiver assistindo a gente pelo YouTube, tem o QR Code aqui, só apontar, você vai direto para o site da Ion. Tem 15% de desconto com o Mundo Tri, tá o código aqui no episódio. Tri Design, que agora chegaram os wetsuits do Tri Design, então tem 10% de desconto nos wetsuits, galera, 10% na Tri Design da Orca. Tá aqui também o link e o cupom. A bananinha Santa Lídia, você já sabe, minha preferida é a de banana com amendoim. Então, boa demais essa bananinha. Tá aqui o link, tem desconto também, 10% de desconto. Todos esses links a gente resume tudo no MT Descontos, está no nosso site e também no destaque do nosso Instagram. E agora, ó, camisetinha do Mundo Tri. A gente tem as camisetas do Mundo Tri, então vou deixar aqui o link para vocês. Esse aqui, ó. Hoje o giro é leve, então quem nunca caiu naquele golpe do amigo que fala, vamos hoje leve hoje, quando você vê, você caiu num golpe pesado. Então, tá aqui as camisetas do Mundo Tri, são 4 modelos, tem lá, vocês compram. Tem muita gente comprando, muito obrigado a todo mundo que já comprou. E vamos desfilar essas camisetas aí que estão bem bacana. E agora chega de falar e vamos para o episódio com Patrícia Mendes. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje com a gente a campeã de tudo, Patrícia Mendes. E aí, Paty, Não, não, bom? 70.3. Campeã de tudo, a gente desceu para Ana Augusta. Paty, antes da gente começar, geralmente tem convidado que gosta de começar do atual, mas como eu te falei antes, muita gente veio, onde é que surgiu essa menina? Porque essa menina ganhou tudo esse ano, que é essa menina? Vamos contar para o Brasil que é essa menina. Então, eu queria saber de você, do começo do começo. Como é que foi o teu começo no esporte? Onde você começou? Como é que foi, qual modalidade? Tá bom. Eu comecei na natação, mas eu tenho um amigo nosso que é bem famoso aí no mundo do triatlon, que é o Duda, ele sempre fala a mesma coisa. Não conte isso pra ninguém, porque hoje na natação, os três é o pior. Então, assim, eu vim da natação, apesar de que hoje a natação é o que eu mais preciso treinar, é o que eu menos gosto de fazer. Até que no treino não, mas durante a prova é o que eu tenho menos prazer. Mas eu nadei durante 10 anos. Mesmo na época da natação, eu aprendi muita coisa que eu trago hoje para o triatlon, mas é aquele esporte que hoje em dia é o que menos me dá prazer. Fora isso,
depois que eu parei de nadar, que foi na época que eu tive que escolher entre faculdade, continuar nadando, tinha a questão dos meus amigos que eram da natação, então isso influenciou muito para eu continuar na natação por mais tempo. Uhum. E aí o pessoal aí começou a parar, então isso ajudou também na minha decisão de parar. Eu comecei a correr, e assim, eu corria, vai, essas provinhas de 10 quilômetros na rua, e eu corria 10 quilômetros em 50 minutos. E todas as minhas amigas corriam 50 minutos em 1 hora. Então eu falava, não, para mim tá ótimo, mando bem na corrida e tal. E aí eu fui fazer um intercâmbio depois que eu me formei. E quando eu voltei do intercâmbio, eu vim para São Paulo fazer um programa de trainee. E uma das minhas rotações nesse programa de trainee, um dos meus chefes fazia MPR, fazia o Marcos Paulo, Uhum. assessoria. Eu vim, eu não conhecia ninguém, e esse mercado, o mercado financeiro, que é, eu trabalho em banco, né? Essa minha rotação, esse meu trainee foi no Citibank. E eu, como eu não conhecia ninguém, e meu chefe falou, mercado financeiro é muito difícil de você fazer amizades, não é um ambiente como se fosse de empresa. Entra na MPR, já que você gosta de esporte, vai lá, procura meu técnico, o nome dele é Fábio Rosa. Um beijo, Fábio. Foi meu treinador há 7 anos, eu sou totalmente apaixonada por ele. E eu fiz isso, fui lá, procurei o Fábio Rosa e o Fábio falou: ah, não, vamos lá, corre aí 3 quilômetros para eu ver como é que você corre. E eu corri 3 quilômetros, não foi rápido, mas eu já corri relativamente bem, assim, uma técnica boa e tal. Ele falou: não, vamos. E ele ficou sabendo que eu vim da natação, ele falou: não, vamos ver, acho que dá pra gente explorar bastante aí esse lado do esporte. E aí eu comecei a correr com ele e eu tive uma melhora muito rápida, porque antes eu não treinava com ninguém. Então, assim, quando eu comecei a pegar uma planilha, comecei a aplicar a parte mais científica do esporte, Uhum. eu melhorei muito rápido. E aí eu acho que em 6 meses eu já estava fazendo 42, coisa bem assim, Uhum. bem que deu para ver que eu tinha uma certa facilidade. E aí quando ele percebeu isso, eu ia fazer, né, coincidentemente nessa época, eu ia fazer uma viagem para a Europa, ele falou: ah, compra uma bike lá. E aí eu comecei a pesquisar a bike, ele me ajudando, a minha bike custava 1.000 euros, eu lembro direitinho. E o euro na época era dois. Eu falei, nossa, que absurdo! 3.000 reais numa bicicleta, de jeito nenhum. Hoje em dia, componente, né? Não é nem o freio, custa isso aí. Mas eu achei um absurdo, mas eu trouxe. Falei, ah. E aí voltei com a bicicleta e comecei nessa dinâmica, nada pedala, corre aí, Uhum. natação para na época era tranquilo, fazer Bodytech, sabia nadar, né, por conta desse meu histórico da natação. Uhum. Comecei a correr direito, comecei a correr até relativamente bem, e a bicicleta era um desastre, era horrível, era tipo, do último pelotão, eu sobrava da roda de todo mundo, mas eu ia lá, eu fazia, eu ia para a USP naquele esquema da madrugada de manhã e tal. E Nossa. aí, comecei assim, um certo momento eu tive uma lesão na corrida, e comecei só a pedalar, e aí melhorei bastante na bicicleta. E aí os três começaram a ficar bem equilibradinhos. Isso foi lá em 2013, final de 2013. E aí, E, 2014, mas, onde é comecei. mas aí você já tinha alguma ideia de prova e tudo ou não? Tipo, começou meio que. Não, o Fábio me deu o que fazia primeiro: nadar, pedalar ou correr, nesse nível. Você vê a paciência que o Fábio Rossi teve que ter comigo, ele me ensinou o que fazia primeiro. Então, E aí você começou mas brincando. A tua ideia era fazer triatlo, tipo, você começou a pedalar, já tinha prova, você falou, não, vou ainda nesse trem aqui, vou seguindo aqui, depois eu vejo. eu acho que assim, é muito comum, eu me apaixonei. Assim, e eu acho que é muito comum esse envolvimento muito rápido da pessoa. Acho que 95% dos atletas, dos triatletas, que começa a praticar, muito rápido fica muito envolvido. E aconteceu comigo também, sabe? Então eu me Uhum. apaixonei. Em 2014, eu trabalhava nessa época no BBA e assim, eu virei minha vida inteira para isso, sabe? Então, foi um investimento que eu fiz muito grande no triatlon por esse meu envolvimento mesmo, porque esse mundo que a gente vive é muito legal, né? Muito envolvente. E Uhum. aí, foi um ano de 2014 onde eu comecei a descobrir que talvez eu tivesse bastante facilidade para isso, que talvez. E aí eu comecei a melhorar na bicicleta, né, no pedal, porque eu tive uma lesão na corrida, então eu comecei a treinar bastante pedal, só pedal, e melhorei rápido também. E aí foi quando eu descobri que talvez os meus 3 esportes fossem muito equilibrados. E isso era um diferencial para mim, porque se a gente for pegar a grande parte das pessoas que praticam esporte, um dos três normalmente é pior do que os outros dois. Ou um Uhum. é muito bom, os outros dois talvez nem tanto. E eu tenho os três.
Nenhum dos três é excepcional, mas os três são bons. E aí eu talvez em 2014 eu tenha descoberto isso e talvez isso tenha me animado ainda mais para eu continuar fazendo. E uma coisa que era uma brincadeira, vai, começou meio assim, vou comprar bike, que o Fábio Rosa pediu. Quando você viu que era boa, já conheço você, como é que não pirava assim, de falar, cara, eu quero ganhar tudo, eu quero fazer, ser competitiva? Quando é que virou essa chave assim? Não, a chave não virou, né? No começo eu queria ganhar tudo, eu era competitiva, eu queria ir para todas as provas, 100% das provas. E aí foi em 2015 que eu comecei a treinar, levar bem a sério, assim, tipo, rotina e o tempo inteiro pensando nisso e voltando muito minha vida para isso. Eu tive um ano de 2015 muito bom. Então, foi logo no começo, assim, a gente teve o Internacional de Santos, que era a época que a Ariane Monticelli que fazia isso. Nesse Internacional de Santos, eu fiquei muito perto dela, era um olímpico, Uhum. e aí as pessoas começaram a prestar bastante atenção no quem que é essa menina, né? Tipo, não tem nenhum ano que ela faz triatlon e tá. Já comecei a ir bem, eu corri esse Internacional de Santos para, acho que foi menos de 40 minutos. Não, na verdade, assim, ele tinha menos do que 10 É. quilômetros e eu corri tipo 36 minutos, mas é porque tinha menos. Então, eu corri ali 3:55 por aí. Mas, e aí logo depois teve um GP, que eu também fiquei muito perto dela, depois teve um meio Ironman em Brasília, que eu fiquei, tipo, acho que 10 segundos, assim, dela, e ela tava ganhando tudo no profissional. E aí o pessoal ficou bem atento, e aí eu também fiquei deslumbrada, e é muito legal fazer isso, nossa, tenho facilidade, e aí eu investi bastante nisso. E aí acho que olhando para trás, vendo minha história para trás, talvez tenha sido até um, não diria um erro, mas assim, uma imaturidade minha, porque eu dei um all-in em triatlon Uhum. nessa época, um all-in na minha vida. E aí até aí eu vivi isso, fui super bem, e em 2016 talvez a vida tenha me Uhum. travado e mostrado que não era esse o caminho, e aí foi quando eu sofri o acidente, né? Que também Ó, ficou bem fácil no teatro. não, mas a gente, vamos falar, só voltar então, em 2015 você tinha 26 anos, 27 anos, era isso? Mais ou menos? Sete, é. Pô, não tem como não subir, né? Porque eu lembro bem dessa prova que a gente já treinava junto na Riboc e você foi campeã geral no 70.3 Brasília e, né, falando pra galera, não tinha 5 etapas de 70.3 naquela época, tinha saído de Penha, foi Brasília, acho que a primeira vez ou segunda vez, e aí, tipo, nesse ano que você tava aí, você deu trabalho ali, já no Internacional, já no GP, e a galera falou, fudeu, essa menina vai ganhar tudo e tal. Imagino que dessa vez você falou, cara, fudeu, eu sou boa demais nisso aqui, eu vou, tipo, sou eu, né? Você deve, sobe pra cabeça, não tem jeito, né? Talvez eu até pensasse isso, mas eu nunca fui uma pessoa que fala, não, eu sou, né, esse perfil, não, mas eu fui. Mas eu realmente eu vi que eu tinha um diferencial e talvez Uhum. por essa questão dos meus três esportes serem muito equilibrados. Os três, eu acho que até hoje eu tenho isso de É. característica. Nenhum dos meus três é excepcional e nenhum dos meus três é ruim. Os três são bons igual. Então, isso, para mim, na prova é muito bom. Porque eu consigo, em nenhum momento eu falo, tipo, por exemplo, quem não tem uma corrida forte, fala, ai, vai me pegar. Tipo, ai, tá, a pessoa tá vindo, tá chegando. Minha corrida é boa. No pedal, eu não tenho um pedal excepcional, mas eu tenho um pedal bem consistente, bem bom. Então, as meninas não chegam muito perto. Na Uhum. distância que eu não, normalmente eu mantenho ali no pedal, falando quando a prova tá tipo, mais equilibrada ali. Então, mais ou menos isso, eu acho. E quando é que você fez o Iron? Foi 2000, foi 15 também, não? 15 também. O Iron também foi polêmico. Você saiu fazendo tudo, tipo, com Talvez um ano e meio de triatlo, você fez todas as provas no mesmo ano. Então você queria, era isso. é. É que foi isso que eu te falei, em 2015 eu dei um all-in na minha vida nisso. E eu acho que acontece muito, muito, Hum. muito. Assim, eu converso muito com meninas que estão começando agora, e eu olhando para minha história, o que eu tento passar é que a vida é muito longa. Você não precisa dar all-in em um ano, concentrado em um Hum. ano, porque a vida do triatlo não é igual a vida de um nadador, que com 26 anos o cara já está ali precisando fisiologicamente no final da carreira, 26, 28 anos.
Tudo bem, tem nadadores de velocidade, né? Você pega o Nicolas Santos, 40 anos, o cara tá ligando mundial, mas você pega, na média, esportes que são mais de explosão, pessoas mais novas se destacam mais. Uhum. E endurance, a vida é muito longa. Hoje a gente É. pega um triatleta de 34, 35 anos, o cara ainda está chegando no top, está chegando no pico dele. Então, acho que essa é a mensagem que eu tento passar para as meninas mais novas que estão começando agora. Vai um passo de cada vez, vai com mais calma, não precisa concentrar tudo em um ano só, porque você vai ter tempo para isso. E quanto mais maduro você tiver no triatlon, é melhor. Mais você vai performar, mais você vai conseguir administrar com o resto da sua vida, porque ninguém aqui vai, não estou generalizando, mas ninguém aqui vai ser atleta profissional, não Uhum. vai viver. A gente tem que realmente equilibrar com o resto da vida, sabe? É mais saudável. E nessa época você estava trabalhando ainda no banco ou você saiu também do banco? Só o win foi também sair do banco ou tipo, caguei para minha carreira e vou seguir aqui? Não, na verdade, eu estava trabalhando durante 2015, quando eu fiz o Iron. Uhum. Eu fui no banco perto do meu acidente ali, em 2016. Que foi quando Tá, eu sofri o. entendi. Vamos falar então desse assunto então, para a galera. 2016, Paty voando, ganhando todo mundo. Romeiros, conta um pouquinho de como é que foi esse teu acidente. Enfim, foi bem assustador essa história. Foi bem assustador. Foi assustador por alguns motivos, assim. Primeiro, eu não sabia qual era a seriedade daquilo tudo, né? Eu fiquei com muito medo, mas mais ainda, porque eu estava pedalando sozinha, então outra lição aí. Eu não tinha, assim, ninguém para me ajudar ali. Foi até engraçado, contando esse caso outro dia. Foi o seguinte, eu estava nessa época bem, eu preciso cumprir planilha, eu preciso cumprir quilometragem, tempo em cima da bike, e faltavam 40 quilômetros para eu cumprir isso, e era um domingo. Uhum. Acordei, 40 quilômetros para eu cumprir o volume semanal planejado. Acordei, vou para a ciclovia tinha chovido, dava aqueles buracos antigamente, não sei se vocês lembram, que a gente não Uhum. conseguia pedalar. Vou para a USP fecha de domingo, o cara me barrou, falei, quer saber, tá com o meu carro, a bike no porta-malas, falei, quer saber, vou para Romeiros, bato ali em Cabreúva, volto, 40 quilômetros, tá ótimo. Só que era tipo 2 da tarde. Aí cheguei no posto, daí encontrei os meninos do Pinheiros que eu treino hoje em dia. Eu falei, gente, alguém vai comigo, por favor? Não, não, acabamos de acabar, tá louco? Não vai agora, não. Não vai agora, vou sim. Fui. Só que domingo, 2 da tarde lá, é muito perigoso, porque é muito carro, porque tem Uhum. as cidades, tem muito carro indo e voltando de uma cidade para outra. E eu tava numa fase que, assim, eu só queria. Até hoje, mais ou menos é isso, mas tem um campo no meu Garmin, que é Vats, Vats da Roça. Eu não queria deixar baixar aquele campo de jeito nenhum. E eu sou bem. Até um erro meu, né? Acho que tem outras coisas que influenciam isso, mas eu sou muito ligada nesse número. Até hoje eu sou, e Uhum. eu reconheço que é um erro, mas eu sou. E aí, chegando ali, acho que quem já pedalou em Romeiros vai conseguir se identificar. Partindo do posto do 48, chegando ali no 10 quilômetros depois, naquele portalzinho ali perto de Pirapora, Uhum. estágio desativado são 3 casinhas, e aí a primeira é mão, a segunda, então assim, são três. A primeira é mão, então o ciclista pode ir, né? Quem está na minha direção pode ir, a segunda é contramão, e a terceira, depois eu fiquei sabendo que é para ônibus e caminhão, então ela não tem nem o teto, ela é Uhum. inteira vazia, vazada. E aí eu tinha um carro parado na primeira, eu falei, quer saber, eu que não vou parar, né? Aqui, meu campo dos dados, vai ferrar todo. Peguei e fui passar pela terceira porque não tinha vindo ninguém. Mas um outro carro que estava na direção contrária fez a mesma coisa. Então a gente. E lá é uma curva. Então a gente não se via, porque os dois carros vêm de uma curva. E aí a gente deu de frente, assim, nós dois viramos, só que a gente virou para o mesmo lado. Então o para-choque dele pegou na minha perna. E aí quebrou bem feio minha perna, assim. Vou falar detalhes porque tem muita que tem gente que não gosta de escutar, mas assim, quebrou feio e deu uma fratura exposta, então, exposta e segmentar. Então, ela foi super complicada. Eu fiquei 2 anos e meio sem correr, porque até o médico, eu passei por 3 cirurgias, mas o médico foi super consciente, porque muitos médicos, em qualquer situação, iriam alinhar minhas pernas, iriam, desculpa, diminuir minha perna e falar,
2 centímetros, que foi o que eu perdi de osso no acidente, ela resolve na palmilha. E esse médico, não, ele falou, não, a menina faz maratona, ela corre, imagina o que vai mudar, não vai mudar a mecânica dela, ela nunca mais vai conseguir correr e praticar o que ela gosta. Então, ele alinhou minha perna e falou, vamos fazer crescer de outro jeito. Ele tem várias alternativas médicas, inclusive o Lelo, que o pessoal conhece também, é uma pessoa que passou por isso, né? Ele precisou colocar a gaiola no acidente, na perna que ele quebrou. Eu conversei muito com ele na época, então, assim, ele foi uma pessoa que me deu bastante força. Ele falava, Paty, eu ficava com muito medo, né? Nunca mais vou correr, nunca mais vou fazer o que eu mais gosto. Ele falava, Paty, eu tive um acidente que foi pior, talvez, e eu corri uma maratona para 2 horas e 36 depois disso. Então, relaxa, vai dar certo. Não sei quando, mas em um Hum, momento vai dar. E aí isso me confortava. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu demorei 2 anos e meio. Então, eu só voltei a correr no final de 18. E eu pedalava nesse meio do caminho, hum, mas como eu não estava conseguindo performar, porque eu não conseguia nem competir, nem treinar nada de hum, corrida, eu resolvi, ou resolveram por mim, ou a vida resolveu por mim que eu deveria investir na minha carreira, e foi o que eu fiz. E, por um lado, hoje olhando para trás, foi muito bom para mim isso ter acontecido, sabe? hum. Porque talvez eu estivesse mais perdida, tivesse investido super no triatlo naquela época, talvez até tivesse corrido umas provas no Pro, não sei. Mas assim, hoje eu sei que eu não seria totalmente realizada como pessoa se minha vida tivesse ido por esse lado, sabe? Porque hoje eu sou muito mais feliz tendo tudo e o triatlon do que tendo Hum. só o Vou explicar para a galera aqui rapidinho, então, só fazer o contexto de Romeiros, você falou. Romeiros é uma estrada aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, aqui pela Castelo, na Castelo Branco, que a galera pedala muito, tem muita subida, muita descida, é muito comum ter muito. É bem técnico lá o percurso, então muita gente de São Paulo treina por lá. Como a Paty falou, tem sábado e domingo, tem um monte de ciclista, agora tem muito motoqueiro também, motociclista, tem um monte de coisa lá. E é mais perigoso, então, por exemplo, falou, e é mais isolado também, tipo, questão é uma estrada vicinal, né, não é uma estrada principal. E a gente já viu queda, enfim, natural, né? Quedas ali, a galera perde um pouco tangente ali, é mais perigoso, mas no caso dela foi acidente. Uma dúvida desse dia do acidente como é que, porque aí são histórias, agora é curiosidade minha, porque eu lembro que o Borejo foi parar lá, porque você falou que estava sozinha, como é que você foi, o carro parou, te ajudou, levou para o hospital, como é que foi essa história? Era um casal, os caras eram muito gente boa, pra você ter noção, eles mandavam um Feliz Natal depois de 5 anos do acidente. Tadinho. E um casal super humilde, sabe? Num carro, tipo, bem mais antigo, assim. E eles foram comigo a menina foi até o hospital aqui em São Paulo e falou: pegou minhas coisas, né? Anel, essas coisas que tiraram de mim por conta de inchar e tal. Falou, eu entrego pra mãe dela em São Paulo. Então, eles foram super legais comigo. E sendo que a culpa nem foi deles, porque a culpa Hum, foi total. É, eu- sua. vai, foi minha, mas assim, é porque eu era muito inconsequente. Então, assim, foi de inconsequência minha. Eu Hum, não faço por nisso. Tipo, eu, como ciclista, sou mais fraca que o carro. Foi um acidente, porque os dois passaram pela terceira casinha? Foi. Mas eu que deveria ser mais prudente, porque a ciclista ali era eu. hum. Os caras pela lataria do carro. Mas, enfim, aí eu caí no chão, falei, nossa, ferrou, né? Será que eu morri? Será que eu tô paraplégica? Tipo, um acidente no carro, eu olhei minha bike partiu no meio. Falei, nossa. Aí eu liguei para minha mãe, meus pais em São Paulo. Falei, mãe, sofri um acidente, calma. Eu não bati a cabeça, eu não bati a coluna, tá tudo bem, mas vou ter que amputar minha perna. Porque minha perna, olha eu, Nossa. minha mãe, ela falou que ela entrou no avião. Meu pai foi de sunga, ele tava tomando sol na casa da minha avó. Meu pai de sunga, minha mãe falou: se você for passar em casa, eu vou sozinha. Meu pai, tá bom, então vamos A entrar parte é no de BH, tá, galera? Só falando aqui, esqueci. É. avião. E aí, nessa mesma hora, eu olhei, falei, eu vou ligar para. Na época eu fiz o ciclo do Aero com Duda e com Borejo. Eu falei, eu vou ligar para os dois, alguém vai me ajudar. Eu tava sozinha e liguei para os dois, falei, gente, e os dois têm família, os dois têm filhos, Hum, mulher, então. Mas eu falei, são meus amigos e eu vou ligar. E aí eles se conversaram, o Borejo falou, não, eu vou. E aí foi muito bom, porque o Borejo foi super agilizado e, tipo, chegou lá e quando eu cheguei no hospital,
eu dei a maior sorte, assim, Deus não dorme, né? Quem tava de plantão, fazendo plantão, que ele fazia uma vez por mês de trabalho voluntário naquele hospital de Itapevi. Ah, um passo para trás. Quando a ambulância te resgata, ela é obrigada a te levar para o hospital mais perto. Então, é Hum. protocolo. Eles me levaram para Itapevi, que era uma cidadezinha ali perto, assim. Um hospital poderia chamar também açougue, tanto faz. Hum. Era tipo, assim, uma salinha com materiais todos, é, bom, SUS, né? Hum. A gente conhece do Brasil. E aí o médico que estava lá era um plantonista do Einstein, que ele estava fazendo trabalho voluntário, que ele fazia uma vez por mês. Ele era Nossa. ortopedista do. Aí ele pegou e falou: Olha, eu não operaria minha filha aqui. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou. A gente não pode dar alta para ela, porque a minha perna estava aberta, porque a fratura foi exposta. A gente não pode dar alta para ela nessa situação. Eu vou ali, o segurança vai liberar ela, coloca ela no carro de vocês e leva ela para o hospital em São Paulo. E aí, nisso, meus pais já foram olhando o plano de saúde e tudo. O Borejo, a gente entrou no carro do Borejo, meus pais me encontraram na porta do Einstein. Tipo, eu Caralho. cheguei todo já, sala de cirurgia pronta, médico, tudo. Então, assim, depois do acidente, deu tudo muito certo. E aí foi isso. E aí eu Cara. entrei, e aí, fiz a cirurgia já no mesmo dia, foi uma cirurgia super complexa, e assim, o pessoal me perguntou, o médico me perguntou, né, doutor Rafael, perguntou, tá sentindo mais alguma dor? Eu falei, não, é só a perna, porque a perna tá doendo muito. Beleza, eu saí do hospital toda engessada, a minha mão tava quebrada, tava inteira quebrada, mas tava doendo tanto a perna que eu nem sabia das outras, das outras. Eu tinha umas 4 fraturas no corpo. Nossa, imagina sua mãe, tadinha, o susto que a sua mãe não tomou com essa tua ligação. Mas aí, logo na ambulância, eu perguntei pro socorrista que estava lá, eu falei, tem alguma chance de eu ter que amputar minha perna? Ele falou, não, eu amputar a perna quando é esmagamento. Se eu realmente quebrou em 2 lugares, foi segmentar, foi exposto, é complicado, talvez demore para colar, mas a fratura tá muito sob controle. Aí eu já fiquei mais tranquila e parei de falar, eu só pensava na dor depois disso. Porque antes nem na dor eu tava sentindo, tava, nossa, deu. Tava em choque, né? Estava preocupadíssima, né? Porque realmente aquilo, eu gosto muito de correr. É, e de esporte no geral, né? Você ficou quanto tempo você poder voltar a fazer esporte? 2 anos e meio. Não, O não, esporte não, não. esporte. Ah, não. Esporte não. Minha perna estava. Na cirurgia a gente colocou uma haste intramedular, minha perna estava montada, eu conseguia pedalar. É que eu não conseguia, tipo, performar, mas eu conseguia pedalar, eu conseguia nadar de boia, né? O boy, que a gente chama, não sei como é que a gente chama. Uhum. Lá, boy. Conseguia O, nadar. e aí você falou que em 2016 teve esse choque, então aí você, beleza, voltou a pensar na tua carreira, e aí não tinha outra coisa que fazer, que você não conseguia performar, então carreira e voltou esse equilíbrio. Hoje você sente que você equilibra melhor isso, esses pratos, assim, carreira e treino. É porque o que que aconteceu? Eu fiz essa mudança de vida, mas eu comecei a trabalhar também no mercado financeiro, mas numa área que aí foi all-in para a carreira e que também não era equilibrado e que também não estava plenamente feliz, porque eu estava num esquema de vida que eu não conseguia curtir essa parte de esporte que eu gosto. Sempre uma pessoa do dia, eu sempre esporte, sempre gostei de acordar cedo. E eu estava num esquema, eu acho que quem é do mercado vai saber, eu estava trabalhando com M&A. Tá no banco que eu trabalho hoje, mas numa área que é Mergers and Acquisitions, fusões e aquisições, você trabalha, é característico da área você trabalhar muitas horas por dia. Então, era um esquema que eu estava contando para uns amigos esse final de semana, que eu acordava de manhã, assim, 4h30 da manhã, saia com uma mochila, com 2, 3 mudas de roupa, tudo de tomar banho, 2 toalhas, tudo. Deixava na estação de trabalho, no banco onde eu trabalho, 4 da manhã, pegava minha bicicleta, e isso de bicicleta. Eu ia para o banco de bicicleta com a mochila nas costas, deixava a mochila lá, ia até a USP pedalando, pedalava na USP, voltava pela ciclovia. No banco tem um vestiário, eu subia na estação de trabalho, pegava minha mochila, descia, tomava banho e 9 da manhã eu estava trabalhando. E aí
esse esquema de trabalho, aí às vezes eu conseguia sair para ir para Riboc, nadar meia hora. Primeiro que eu não gosto de nadar, então eu falava que eu estava atrasada para o trabalho. E segundo, porque realmente eu tinha coisa, era muito mal visto fazer mais de uma hora de almoço lá. Então eu precisava ser muito corrida, assim. Voltava, tomava outro banho, ou às vezes outro banho no vestiário do trabalho, ou mesmo na Riboc, e depois ficava trabalhando até super tarde, até 10, 11 da noite, todos os dias. Então, assim, eu nunca saí do banco com sol, nessa época, nos 3 anos que eu trabalhei na M&A, com sol, ainda sol. Todos os dias, tipo, de segunda a sexta, eu saía de noite. E aí, foi uma época que eu, sem perceber, estava muito frustrada. Eu estava triste, porque eu não conseguia ter a parte prazerosa da vida, sabe? Porque, além, assim, hoje em dia, eu até no trabalho eu sinto prazer. Lá era tão sacrificante para o resto da vida, uma falta de equilíbrio tão grande que eu também não sentia prazer em trabalhar, porque eu culpava o trabalho por essa minha condição de não Hum. conseguir fazer o que eu mais gostava. E aí fiquei nessa até que fiz algumas provinhas aí, eu fiz uma prova nos Estados Unidos, fiz o meio de Nice lá no o Mundial de Hum. Nice, mas assim, totalmente fora, não competitiva, porque eu conseguia treinar 1 hora de manhã, que era a hora tipo de 7 às 8, e conseguia treinar, às vezes saía para Riboc para dar uma nadadinha. Então era isso, não conseguia performar. E muito cansada sempre, né? Porque eu chegava em casa, então eu acordava de 5, aí saía de casa 6, aí todo esse deslocamento, minha vida não estava legal. E aí é o que hoje eu olho para trás de novo, assim, hoje bem mais madura e bem mais tranquila com minhas decisões, eu olho para trás e eu falo, não era saudável nem em 2015 e também não era saudável entre 2016, 17 e 18. Acho que o equilíbrio é o que é saudável, né? Hum. Uma coisa que eu já refleti bastante, também converso bastante com as pessoas também que me procuram ou para perguntar como é que você lida com isso, né? Você é uma amadora, trabalha em banco e tal. Esse equilíbrio, ele existe e ele não é igual para todo mundo. Então, eu não posso falar, o equilíbrio é o seguinte: você vai fazer isso, minha vida é isso, 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 e isso é equilíbrio. Hum. Esse foi o meu em 2022. E não necessariamente esse vai ser meu equilíbrio em 2023, porque além de não ser o equilíbrio ideal para pessoas diferentes, esse equilíbrio a gente não pode falar que ele é estático. Em 2022, ele foi meu equilíbrio, ele foi ótimo para mim, eu estava super feliz, sim, mas em 2023 pode ser que eu queira focar em alguma outra coisa, ou eu quero ser promovida, então tem que baixar um pouco, porque nem sei se vai ser isso, ainda não decidi, eu estou de férias, não quero pensar sobre. Sim, pode ser que em 2025 eu queira ter família, então meu equilíbrio vai ser muito longe de fazer 6 Ironmans, 6 meio Ironmans em 6 meses, vai ser muito longe disso, vai. E aí é o equilíbrio, mas vai ser o meu equilíbrio ideal daquele momento, que é o que eu acho que as pessoas têm que sempre procurar, sabe? Um equilíbrio saudável. Ah, legal, legal você trazer esse ponto, que eu acho que é isso mesmo. E o triatlon, a galera erra a mão, né? Inevitável, como você falou. No começo você sempre se empolga, o negócio é demais, e eu também quase perdi carreira por causa disso, de empolgar e achar que eu poderia fazer alguma coisa diferente. Fui demitido por causa disso, por causa do triatlon, lá atrás. Depois voltei e falei, não, volta que dá para fazer os dois, dá para fazer bem, e acho que uma coisa complementa a outra. Com certeza. E, E é e- isso, as suas prioridades. Então, assim, tem uma coisa que até o Fábio Rosa, acho que foi talvez o segundo maior ensinamento que ele me deu. O primeiro foi o que faz primeiro, nada a pedalar ou correr. O segundo foi, toma cuidado, porque é tão envolvente que a tendência é que você se perca das prioridades da vida. Então, assim, na época eu não namorava, não era casada, mas ele falou, eu já vi quantos casamentos terminarem por conta disso, porque o cara sai pra pedalar com os amigos, sábado de manhã, e a esposa tá lá, a mulher tá lá, filho, criança, almoço, como é que eu faço? E o cara não aparece. Assim, toma muito cuidado, porque tem casamento que é mais importante do que isso, emprego, infelizmente, é mais importante do que isso. A sua família, minha família mora em Belo Horizonte. E assim, eu falo, beleza, foi o equilíbrio ideal para mim em 2022? Foi quase que ideal, mas não foi 100% ideal, porque se eu for pensar, eu fui para Belo Horizonte esse ano 3 vezes.
Eu posso até inventar para mim mesmo várias desculpas, mas assim, na verdade, porque eu tinha treino. Então, assim, eu Uhum. não ia durante de sexta a segunda e eu ia perder meu final de semana de treinos. E eu queria pedalar, porque Rio tá chegando, aí depois Maceió chega, não, mas agora são 3 semanas para Maceió, e depois, não, mas meu, não, mundial, né? Agora não dá mais por aí. Então, assim, e meu pai tá lá, e minha mãe tá lá, e eles não são eternos, e meus irmãos estão vivendo, eu tenho dois irmãos, tipo, da mesma idade que eu, e eles vivem, e a gente tem um contato físico, pouco contato físico. Eles até estão vindo bastante para São Paulo, mas eu gostaria de sentar mais com meus irmãos e jantar com meus irmãos e perguntar para os meus irmãos, olho no olho, não só na tela do celular, como Uhum. que tá o emprego deles, como que tá a namorada deles, como que ele está se sentindo. Então, assim, é uma coisa que eu sinto falta e que 2022, basicamente por conta disso, eu abri mão. E eu não gostaria de abrir mão disso para sempre, sabe? Então, de novo, é sempre em busca daquele equilíbrio que é o de cada um e é o saudável. Falando então já de 2022 aí, vai ser o ano equilibrado ou não tão equilibrado. É... Cada um desse Baita ano, super. né? Você não começou o ano com essa expectativa toda, né? E fechou. Eu não comecei primeiro, eu não comecei porque dia 15 de janeiro, eu quebrei o meu calcanhar, uma fratura por estresse pesada, assim, no calcanhar. Tipo, fratura, parecia, sabe, aquelas de 3 meses. Uhum. E aí, falei, bom, vai ser o que foi. Eu tava inscrita em punta, olha como Deus não escreve, não erra, né? Eu tava inscrita em punta e minha fratura não consolidou a tempo de punta. Acabou que a galera foi pra punta e não teve a prova, não conseguiu largar. E aí eu consegui remarcar tudo que estava programado para a punta, eu mudei para Floripa. Uhum. Só que eu tinha desde o dia 15 de janeiro eu não consegui correr, eu não consegui correr 1 quilômetro até o dia 6 de abril. Então, assim, eu fiquei 3 meses sem conseguir correr nada, mas eu pedalei também, que nem uma nada, tipo, porque assim, os treinos eram. Qual que é a estratégia que eu fiz junto do meu técnico? Tudo que era na corrida, eu fiz idêntico, só que no pedal. Então, se o pessoal tinha, sei lá, depois eu conto um pouco da dinâmica do clube, mas o pessoal corre, a gente faz muitas repetições, não 100%, mas ali no bem próximo, acima do L2, mas assim, forte, mas não no 100%, vai. Então, Uhum. é muita repetição. Então, tudo que o pessoal fazia na pista, eu aplicava para o rolo. Então, se eu basicamente fazia VO2 no rolo, que é esse tipo de treino, eu fazia 3 vezes na semana, que seria as duas pistas, os Uhum. dois treinos de mais as pistas. Então, assim, eu comecei a pedalar muito. Os treinos, os longos, que eram 3 horas com 1 hora, eu fazia 4 horas de pedal em Romeiros. Então, fui muito, eu assisto, beijo, sim. A gente ia para Romeiros, fazia tipo 130 quilômetros em Romeiros, eu e ela. Ela gosta muito de pedalar, né? Eu não Uhum. podia, a gente fazia uns treinos e aquilo, né? Nós duas. A gente pedala bem. Competitivo, a gente lá se matava. Meu pedal melhorou muito com isso. Então, eu conseguia, no caso, fazer 4 horas em um certo ritmo, que eu conseguia, no final das contas, eu consegui, com 2 horas e meia, que é a gente pedala mais ou menos o meio Ironman, era como se eu tivesse, eu estava entregando minha bike, era como se eu tivesse na primeira parada do nosso pedal, sabe? Que a gente Uhum. fazia com mais 2 horas e 15. Então, assim, quando eu saí para correr em Floripa, não, desculpa, aí um passo para trás de novo. No dia 6 de abril, a prova era dia 24 de abril. No dia 6 de abril, eu mandei uma radiografia pro meu médico, ele falou, colou, né? A radiografia tava, tipo, bonitinha lá, o calócio super feito, ele falou, colou. Pode correr, não, esse osso não vai quebrar mais. Só toma cuidado com as partes moles, né? Porque, assim, tem 3 meses que você não corre, então não fica fazendo tiro nem nada. Uhum. Porque ele falou, faz, faz até lá 4 treinos chaves. Então, você vai fazer um de 10, um de 12, um de 14 e uma transição. Foi o que eu fiz. Só que aí, o que eu fiz? Ele falou, nem olha no relógio, tipo, vai no feeling. Só que na época, eu tava bem magra, eu tenho uma facilidade com corrida, eu tenho mecânica de corrida boa. Primeiro esse de 10 que ele mandou fazer, eu não olhei no relógio, terminou, eu só peguei o start e o stop. Terminou o treino, tinha dado tipo 4:10 de pace, assim. Eu peguei e falei assim: tá tranquilo, vai dar pra correr, tipo, pelo menos um 4:20 em Floripa, que vai estar ótimo, sabe? Pô, 3 meses, fiquei 3 meses sem correr. Tipo, não, vai estar bom, vai estar Uhum. satisfatório.
Aí fiz o de 12 foi melhor ainda. Fiz o de 14 foi melhor ainda, mais rápido ainda. Falei, não, vou para a prova, vou confiante. E aí fui para a prova, tava com o pedal assim, maravilhoso, tava muito, muito pedalando 4 horas todo dia. Então, assim, quando eu entreguei a bike, foi exatamente essa minha sensação lá em Floripa. Entreguei minha bike, parecia que eu estava saindo para correr uma meia maratona pura, que eu tinha que ser 2 quilômetros para correr uma maratona pura. E fiz uma meia maratona muito boa lá. Foi até bem surpreendente para mim também, a minha maratona. Tipo, aquela errada do primeiro quilômetro, todo mundo dá também, né? Hum, Tipo, eu errei, passou o primeiro quilômetro 3:45. Falei, não, peraí. calma, né? Todo mundo dá. Você sai para correr, tipo, o primeiro quilômetro você tem que se planejar para pisar no freio. Fiz isso, pisei no freio e aí continuei. E ali consegui fazer uma meia maratona, deu 1:23 lá, que foi Caramba. tipo, assim, bem melhor do que eu achava que seria por conta dessa lesão e tal. E aí você E foi, ganhou, falou, putz. E você já estava inscrita nas outras também? Como é que tava, tipo, o teu planejamento do ano? eu estava inscrita em Floripa, estava em Floripa, São Paulo e Rio. Essas três eu estava inscrita. Hum, E aí, quando Fortaleza, eu não sabia se eu ia fazer. Tipo, eu só vou fazer se rolar de ganhar todas. Falei, hum. vou fazer também, vai que, né? Aí fiz Pegou Rio, gosto? é. Aí fiz o Rio, aí deu para ganhar o Rio também. No Rio, é, aconteceu alguns percalços durante a prova, mas mesmo assim, acho que foi bom. Talvez em números tenha sido a minha melhor prova, sabia? O tempo total foi, acho que foi a mais lenta, mas números foi a melhor, se eu vou falar de pace e watts. Voltar aqui Então pro foi Brasil, que a galera, você vê só os resultados aí da Paty das provas. Toda prova da Paty tem um perrengue. Se tem alguém que gosta de perrengue em prova, é a Paty. Então dá para perrengue escrever, dá para fazer um podcast só dos perrengues dela para ver esse ano, só por ano. Dá pra fazer um episódio por ano. da, Qual foi que não é furou o pneu? aprendizado. Aprendizado, aprendizado. Como é que teve? É, Furou o pneu, quebrou guidão. Como é que. Resumo dos aprendizados, né? resumo. No Rio, furou o pneu também, mas furar o pneu não é minha culpa. As Não. outras todas, no Rio, furou o pneu e quebrou o taquinho da minha sapatilha. É, Sou muito de quem me conhece, sabe? Tem uma habilidade incrível para fazer transição, incrível. Tô brincando. Muito pelo contrário, eu sou muito. Nas provas eu fico meio atordoada. E assim, a transição não é confortável para mim. Eu não consigo, eu não sou, eu não tenho habilidade, não tenho treino, não é confortável para mim. E eu prefiro perder 10, 15 segundos, 20, 30 que seja, do que correr o risco de fazer aquela transição um monte. megalomaníaca, pular na bike, sair lindamente pedalando, que é bonito mesmo, é lindo, não é para mim. E do que correr o risco de fazer isso, cair, quebrar o câmbio, não sair nem para pedalar, acabar com a prova ali. Então eu coloco minha sapatilha, humildemente, eu encosto minha bike, ponho minha sapatilha e saio correndo e subo na bike como se eu fosse fazer um treino na ciclovia. Só que no Rio, o meu taquinho tava velho já, tipo, foi total descuido, e o taquinho quebrou. Então eu pedalei, tipo, literalmente de tênis no Rio. Tipo, meu pé escapava, porque você tá pedalando, o pé escapa. Então, É. assim, eu perdi bastante, e aí furou o pneu também, mas eu acho que eu perdi mais no taquinho quebrado do que no furo do pneu, porque o furo do pneu, de verdade, até um ponto que eu queria chamar a atenção aqui, as provas do Brasil Ironman Unlimited são, assim, de apoio, de organização, é sensacional. E aí eles estão com a Visual Bike, né? Que Hum. também é assim, é, Brunão, moda visual. Mandar um abraço pro Brunão. pro Brunão, pro Ricardo, porque os caras são muito bons, tanto da Visual quanto da Unlimited. E os caras foram muito rápidos. Na verdade, o Falcone viu, ele estava fazendo a cobertura das fotos, ele viu meu pneu furado, nem eu tinha visto, porque o pneu foi murchando. Tava chegando ali naquela serrinha da U. Qual que é aquela serrinha? Da grota ali, da grota, né? Subida da grota ali no Rio, é. Mas é essa mesmo. Aí ele viu, chamou o mecânico, chamou a moto, o cara, quando ele viu, ele me avisou, eu tentei trocar, né? Eu falei, não, não vou conseguir. Aí ele falou, vou chamar a moto então. Aí ele foi lá, voltou, chamou a moto, que era o disco. Eu não consegui porque eu quero o disco, tá, gente? Eu não sou tão, não sou tão miúda.
uma roda aberta eu conseguiria. E aí a moto chegou, se eu perdi 5 minutos ali foi muito. Nem isso eu perdi, porque eu continuei pedalando devagar, o pneu não estava no chão, Uhum. então eu continuei pedalando. Inclusive um outro jabá aqui, o disco da Session, assim, surreal, não deixa a desejar, é nacional, não deixa a desejar e nenhum outro disco gringo por aí. Então, assim, quem quiser dar uma investida num disco, pelo menos cota e olha e pesquisa sobre o disco e rolamentos e a cera também parece que é muito boa da Session. Tá toda public post ela agora. Mas a gente deixa depois lá no perfil dela, vai estar todos os patrocinadores lá e. ah, mas aí quando. Beleza, você viu que tava bem, voltou de lesão, tava bem, andando pra caralho. E aí tinha o Mundial, que eu já, bom, como eu te conheço, né, pessoalmente, já sei dos planos, tô botando você aqui na fogueira pro Brasil, mas você tinha o objetivo de ir bem no Mundial, né? Você tipo, falou, cara, beleza, tem que ganhar as provas 70,3 aqui, ia ser legal ganhar todas, mas teu objetivo era o Mundial, né? Eu dei uma pesquisada ali nas meninas, falei, acho que dá para pelo menos brigar, dá. Nas meninas que eu digo nos anos anteriores, né? Uhum. Eu tava andando e tal. Então, assim, fui lá, treinei para isso, mas eu acho que talvez eu tenha errado a mão na quantidade de provas antes, dado que o meu objetivo era o Mundial. Então, Uhum. assim, em 23, muito provavelmente, se eu for fazer o mesmo esquema que eu fiz em 2022, eu não faria 6 meio Ironmans em 6 meses. Eu acho que eu faria talvez um ou dois antes e focaria na Finlândia, sabe? Eu acho que eu tô decidindo isso ainda, tô conversando com o meu técnico, tô conversando com amigos para ver qual que vai ser a decisão, mas tá bem na minha cabeça isso, fazer um ano mais voltado para uma prova só e não para o volume de provas que eu fiz, Uhum. porque querendo ou não, você perde uma semana do polimento, a semana seguinte da prova. Infelizmente, eu não sou das pessoas que conseguem entrar para a prova e falar, vou administrar minha vantagem, não consigo. Então, assim, me mato, e aí a semana seguinte é muito sofrida mesmo, e aí eu acho que talvez tenha tanta prova, né, tenha prejudicado um pouco o ciclo do Mundial. Apesar de que, por outro lado, me trouxe bastante experiência para o Mundial. Então, essas Uhum. besteirinhas que aconteceram nessas provas, não aconteceu nada no Mundial. Aconteceu uma outra coisa, né, que não vou Conta pro tomar. Brasil. Conta pro Brasil, vai. Eu sei. Vou deixar você contar. Não, nunca acho que eu fiz uma prova que eu falei, nossa, essa eu não viajei, não errei, não aconteceu nada. Sempre acontece alguma coisa. E eu estava bastante focada no Mundial para não acontecer, porque eu sei que lá o nível é muito, muito maior. Igual eu tô super bem, tô treinando bem, tô performando aqui no Brasil, nas outras partes do mundo, obviamente tem outras meninas que estão na mesma situação que eu. Uhum. Então lá todo mundo que olhava pro lado, olhava e falava, é igual eu, tipo, tá bem também, tá treinada também, tá focada Uhum. também, tô competindo ali com um nível que eu não poderia me dar o luxo de errar. E no final das contas eu errei. Assim, eu não tô falando. O que aconteceu? Vai, o que aconteceu? Eu tava nadando, eu comecei a natação e tava muito frio. Então, eu não tava conseguindo raciocinar direito, tava 3 graus. Eu tava assim, vou terminar esse negócio aqui, vou começar a pedalar muito forte para poder me aquecer e Uhum. vai ser assim. Pulei na água, eu fiz as duas primeiras boias, tava nadando bem até, tava tipo, meu Garmin tem uma marcação a cada 300 metros, tava nadando a 4,30, 4,35 a cada 300 metros, o que daria uma natação de 28 minutos. Falei, não, tá tranquilo, Tá tipo, linda. e ele apita, e quando ele apitava eu via quanto tava. Quando eu fiz a terceira boia, que aconteceu também? Aqui eu vou fazer uma meia-culpa. As meninas dos 70 largaram 5 minutos antes da gente. Quando a gente fez quando eu fiz o retorno da terceira boia, eu peguei um fluxo de senhoras muito grande. E assim, eu juro, primeiro estava me atrapalhando, e segundo eu fiquei com medo. Eu falei, se eu der uma cotovelada, alguma coisa numa senhora dessa, a bicha afunda, ninguém mais acha, porque o lago escuro. E aí eu falei, eu vou sair um pouco do fluxo, vou ir por dentro, depois do retorno da terceira boia, eu vou por dentro.
e depois eu volto para cá. Eu tava sozinha nessa época, bem nessa parte, eu peguei uns pés no começo, mas nessa parte não tava sem pé. Quando eu fiz isso, fiz o retorno, em vez de eu mirar a boia laranja, porque as orientações eram boia amarela na ida e boia laranja na volta, eu nem pensei e mirei uma boia amarela da ida. Então, eu comecei a nadar em direção às boias, a uma boia, nadei tipo, voltando no sentido da prova. E aí, nadei, depois eu vi pelo mapa, né? Na hora eu não sabia quando tinha sido meu erro, mas quando eu vi pelo sentido do mapa, a boia, entre a distância, porque era um triângulo, aí, assim, ó, deixa eu Uhum. pegar a câmera aqui. Era um triângulo. Essa distância aqui eram 100 metros. E eu fui, eram 100 metros. E eu fui um pouquinho mais da metade dela. Então, imagino que eu tenha perdido uns 120, eu nadei uns 120 metros a mais, que foi o 60 da ida e Uhum. 60, teoricamente, da volta. Beleza. Na hora eu não sabia quanto tinha sido isso, não tinha ideia. Não, eu tô nadando e bate uma pá na minha cabeça. Eu falei, o que que tá acontecendo? Aí era o cara do cara do apoio, aí ele falou, you are swimming in circles, you are in circles. Eu só lembro dessa frase, lembro muito claramente dessa frase. Aí ele pegou, me pegou pelo braço, porque eu não estava entendendo muita coisa, me virou, me apontou uma boia laranja e falou orange. Tipo, ele achou que era Forte. blue. Orange, orange, eu, tá. Aí eu comecei em direção à laranja. Aí terminei, e o engraçado é que no Mundial eu tinha marcado uma menina, que era uma menina do México, chamava Alina, que eu tinha visto nos resultados dela na internet antes, tinha marcado ela, lembrava da cara dela pelo Instagram. Inclusive, deve achar que eu sou uma louca, porque eu entrava no Instagram dela, via os stories, ela não louca. Aí, quando eu saí da natação, eu sentei na cadeira, que estava na cadeira do meu lado, a Alina. Falei, nossa, que merda. Ela fez uma transição mais rápida que eu, sabe, eu pedalar. Só que meu pedal é melhor que o dela. Você já sabia, ela corria muito bem. Ela corria os meio Ironmans para 1,21, 1,20. Isso eu Caralho. já tinha mapeado, ela corria muito bem. E quando eu comecei a pedalar, eu abri bastante dela, acho que abri 7 minutos dela no pedal. E meu namorado tava lá me cantando as meninas. E aí ele pegou e falou: Ó, tem uma menina canadense que tá na sua. São muito juntas e tal, mas a menina canadense também correu melhor do que eu. E aí, quando no meio da prova, eu já precifiquei que a canadense não ia dar para pegar, porque ela pedalava muito, tipo, ela pedalou 2 horas e meia, assim, ela pedalou bem melhor do que eu, 2 horas e 29, e correu muito bem também, coisa que ela não corria antes. Uhum. Depois eu conversei com ela, falou que ela aprendeu a correr trail e lá no Mundial, pelo o circuito, as pessoas que corriam trail eram É muito, muito foram bom. muito, era muito bom para isso. E eu corro muito, Hum. então eu não sei correr descida. Hum. Na subida eu tive dificuldade, mas muito mais na descida. Tipo, eu não sei correr descida. Eu corro no plano 4:1, na descida tá correndo 3:58. Falava, grandes merdas, porque na subida eu vou ter que ir 4:20. Tipo, pô, não dá pra conta, não fecha aqui. E aí eu conversei com ela lá na premiação e ela me falou isso. Ela falou: eu comecei a correr trail, para mim foi muito bom, porque eu também não corria bem. E aí me ajudou muito. E aí, durante a prova, a canadense, eu já falei: ela vai ganhar, não tem jeito, ela abriu 3 minutos de mim. Uhum. E foi chegando, e assim, o meu namorado falou: tá chegando e tal, mas independente disso, não dava para eu ganhar. Pela corrida não dava para eu ganhar, porque eu Hum. tava assim no eu fiz todo, deixei tudo, eu fiz toda a minha força para ela não ganhar de mim. Ela nem me passou fisicamente, ela me passou virtualmente, né? As largadas são por ondas dentro Uhum. da categoria. Ela largou depois de mim. Então, Uhum. quando ela chegou, eu tava linda, esperando, assim, porque a menina do antidoping tinha. Depois a gente deixar essa menina do antidoping tinha me falado, vamos ali e tal. E eu fiquei meio que enrolando, que eu queria que ela chegasse para eu ver o tempo dela no painel, porque eu tinha Uhum. visto o meu. E ela não chegava, e eu, vamos, peraí, eu estou passando mal, peraí, só um segundo. Eu falei, não, a gente tem que ir. E eu, não, só mais um segundinho e tal. Aí quando ela chegou, eu vi que ela tinha ganho de mim 19 segundos. Nossa. Não tem o que fazer, né? E não dá pra ficar falando se, tipo, É. ai, se você não tivesse errado a boia, você teria ganho dela? Sei lá, porque se eu não tivesse errado a boia, eu poderia ter caído de bike, eu poderia ter furado meu pneu. Tipo, eu É. poderia ter passado. Se eu não tivesse errado a boia, eu ia sair, tipo, X minutos antes, e no momento que eu passei em algum lugar ali na estrada, eu poderia ter uma taxinha que furasse meu pneu. E então, assim, É. não adianta a gente falar se. O Não vai fato saber.
eu fiquei em terceiro lugar, não fiquei em primeiro nem em segundo e nem em quarto, eu fiquei em terceiro e foi ótimo, eu estou super feliz também com a prova, mas mais ainda com o ciclo, sabe? Com a minha Uhum. dedicação e eu fiquei muito feliz comigo, sabe? Tipo, em tantos momentos que eu cheguei aqui na minha casa, morta do trabalho e subi no rolo porque, tipo, eu tinha que cumprir aquilo que eu tinha proposto para mim mesma. Uhum. Então, eu fiquei curiosa de saber que mentalmente eu fui capaz de seguir um planejamento muito estruturado. Eu fui capaz de colocar isso em prática. E eu acho que isso o triatlon traz muito para a gente, do triatlon e o esporte como um todo, né? Uhum. E você falou do antidoping aí. Quantos antidoping você já fez? Obviamente só para galera que adora uma teoria da conspiração aí. Quantos você já É, fez? eu fiz três. Eu fiz três. Eu fiz uma em São Paulo, eu fiz um lá em 2015, né? Que depois eu fiquei sabendo. Eu fiz o antidoping. Olha, gente, olha como as pessoas são maldosas. Eu fiz o antidoping. Aí eu falei, nossa, agora eu tô tipo, né? Tô mais, essa imagem que o pessoal tinha. Eu tô mais tranquila. Fiquei sabendo que falaram que minha família pagou para o ADA ou a agência que era na época que eu não lembro o que, e não liberar meus exames. Tipo, Patrícia Ru, né? Tipo, Essa mundialmente, história é muito boa. minha família teria acesso ao ADA. Então, É. aí eu fiz, e aí passou. E aí, depois eu fiz agora em São Paulo, e depois fiz o Mundial também. Então, foram três. Até uma reflexão que eu acho que as pessoas têm que ter, que as pessoas têm que ser mais responsáveis, porque assim, aconteceu no começo do ano um episódio que me deixou muito, muito, muito chateada. Eu até falei com a pessoa, pessoalmente, assim, são alguns podcasts que muito irresponsáveis. A palavra não é nem inconsequente, são irresponsáveis. O que acontece? A pessoa vai lá e fala: a menina tá magra, tá andando rápido, não acredito que seja natural. Só que a pessoa ela não tem evidência, ela não sabe o tanto que a gente fez dieta, o tanto que a gente teve teto preto no rolo, porque a gente não comeu antes de treinar, treinou em jejum, o tanto de dias que a gente foi dormir com fome, tomou um copo de água e foi dormir para poder chegar naquele nível de performance. E a pessoa vai lá é um podcast que eu acho que tem, eu não vou citar nomes aqui, mas gosta de ser taxado como sou polêmico. Só que as pessoas deveriam ter mais responsabilidade na hora de polemizar com a seriedade dos outros, sabe? Porque, Uhum. assim, polemizar com assuntos que são gerais, ok. Agora, polemizar com a seriedade de uma pessoa é feio, é, E sem não é legal, provas, né? E sem provas, né? Sem evidência nenhuma, né? né? Não usa nem na prova, nem evidência tinha. Tipo, tava treinando pra caramba, tava comendo bem, tava fazendo tudo bem, não tinha o menor. E assim, a pessoa que falou isso foi uma pessoa que me conheceu durante 7 anos. E assim, as palavras eram: as meninas tão magras, andando tão forte, andando mais forte que homem, e acho que a gente acredita no Gatorade. Gente, isso é muito ofensivo, sabe? Muito inconsequente. Porque você está julgando o caráter de uma pessoa por uma coisa que você não tem evidência nenhuma, muito pelo contrário, porque quem falou isso me conheceu durante os 7 anos que eu treinei, que eu já tinha essa facilidade com o Uhum. esporte, sabe? Então, eu fico magoada mesmo com isso. E eu acho que é um recado mesmo para as pessoas serem um pouco mais responsáveis quando elas estão falando da vida e da seriedade dos outros. Porque é aquilo, ninguém sabe o tanto o que eu abri mão Exato. para as performance. Ó, quem tiver dúvida, fulano tá no DOP, entra na ABCD, que é a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, lá tem a lista. Se o atleta não tiver lá, é invenção dos seus coleguinhas de internet e acabou. Então, assim, quer acusar alguém, vê se está na lista, está lá na lista de punidos, você vai poder falar que tá. Não tem nenhum atleta do triatlon hoje, já olhei recentemente ali semana passada, na outra. Começa, o CD da Potranca São Paulo teve teste dos 3 primeiros masculinos, 3 primeiros femininas. Então, começa aquela teoria da conspiração. Não teve evidência nenhuma, não teve resultado positivo. Então, quando forem falar do coleguinha, treinem. Senta a bunda e treina todo mundo. Quando estiver treinando, abdicar das coisas. E tem coisa que o esporte, acho que é muito justo nisso, que tem coisa que você não nasceu com talento. Tipo, pô, eu treinei pra caralho, eu sei que eu não vou ser, sei lá, o que o Bellarmino é. Ponto. Não vou. Não vou chegar lá, acabou. É do jogo. Então, acabou, só, tipo, mas faça o seu e seja o seu melhor, né? E depois o resto
é consequência. Exato. Sem polêmicas, então, menos polêmicas. Exato. A ansiedade dos outros. Não, não, isso é bem colocado também. Acho que tem que responsabilidade e acho que a internet é muito boa. A galera gosta muito de acusar coisas. Você tá... O que eu já ouvi, imagina toda de teoria da conspiração que eu ouço toda semana aqui. É que é É, fácil, né? Tipo, se ela tá. E assim, se ela tá indo desse jeito é porque ela tá roubando. Não. Mas eu posso falar uma coisa que eu senti muito positiva de 2015 para 2022, a diferença nesse mundo. Lá hum, em 2000, do feminino, tá? Que é o que eu vivi mais e que, tipo, eu não tenho muito. Eu não converso muito sobre esse ambiente masculino, que eu acho que é um pouco diferente a dinâmica. Mas falando do feminino, lá em 2015 tudo que eu fazia, eu era apontado o dedo. Isso me deixou com uma insegurança muito grande lá. Então lá, além de eu ser mais imatura, bem mais nova, eu era muito insegura na questão de falaram isso de mim, como que eu vou reagir, tanto que eu criei meio que um escudo e eu era às vezes até agressiva como lidar com isso. Teve aquele episódio do Iron Man, da moto, depois a gente pode até voltar nele. Teve uma pessoa que escreveu uma reportagem sobre mim, vilão foi aqui, mocinha. foi no Mundo Tri. Pode falar, pode citar o nosso nome, que foi aqui. Quem quiser procurar, tem o negócio. Foi do Mundo Tri. Pode falar, amigo. Não tem problema não. Então, assim, e eu reagi a isso de uma maneira talvez muito pior do que eu reajo hoje. E que eu senti de diferença? Hoje, eu sinto que a comunidade do esporte, a gente tem muito mais parceria. Mesmo não sendo amiga íntima das meninas que fazem isso, eu sinto que as meninas olham umas pelas outras, inclusive eu por elas também, e elas por mim, e eu por meninas que estão disputando ali comigo, e elas por mim, com muito mais admiração do que com mil pedras na mão. Então, quando eu vou Legal. largar hoje numa prova, eu sinto um ambiente tão positivo entre as competidoras de tipo, te admiro e boa sorte. E assim, recíproco, tá? Eu vou Que largar com as legal. meninas, largar com a Claudinha agora, tipo, em Fortaleza. Puta mulher, tipo, bem mais mulher mesmo, sabe? Mas assim, admiração com a Ana, toda prova que ela vai largar, a Ana Augusta, é uma admiração pela mulher batalhadora que consegue colocar os treinos no meio de tanta coisa que ela vive ali, o mundo dela. E várias outras meninas. Tipo, eu tenho amigas, assim, muito amigas de, se eu vou levar para minha vida, que são do triatlo e que a gente é do mesmo nível, hoje em dia essas minhas amigas são médio, mas são tipo do ciclismo e estão largando prova, e que elas vão entrar numa prova e eu posso estar largando junto, na mesma bateria, que eu vou olhar para elas com admiração e com uma torcida para que dê tudo certo, para que consiga performar o tanto que treinou e que consiga atingir os objetivos que elas querem, coisa que em 2015 eu não sentia. Eu lembro, eu fiz uma meia maratona em 2015, não foi nem tipo surreal, fiz 1,24 lá, foi a primeira meia maratona, só que foi das primeiras meninas que começou a correr 4:1 ali na meia maratona. Eu cruzei a linha, eu não ouvia um parabéns, eu não ouvia nada, eu só ouvia as pessoas cochichando, tipo, cochichando. Mas também, né, com 27 anos, a recuperação é muito melhor. Não. Aí, isso aí não pode ser limpo. Alguma coisa tem, pelo menos para recuperar, alguma coisa aí tem. Assim, eu não escutava um parabéns. E hoje eu sinto um clima bem mais é, de admiração mesmo entre as competidoras. E isso, para mim, é muito legal. Talvez seja a melhor coisa que o triatlo me traz hoje, sabe? Das pessoas, eu senti que as pessoas estão torcendo umas pelas outras. Que legal, pô, legal ouvir isso. Bem legal, que eu também acho que era uma coisa que do teatro muito pesado disso, né? Apontar dedo, apontar e todo mundo ter desculpa. E acho que hoje da internet tem esse lado bom da internet. Tem muita gente para apontar dedo, mas tem muita gente para mandar mensagem e conseguir falar com você direto, que às vezes não tinha esse acesso, né? É, É muito. E principalmente no feminino, né? Acho que você pegou essa época que você começou a incomodar a elite, e aí ficou aquele negócio, e hoje acho que tem essa comunidade. Legal, legal ouvir isso, é. dessa mudança de comportamento. E falando nisso, o Pro, a gente estava falando até offline, 2015 você chegou a cogitar ser Pro, que era tempo assim, tá ganhando tudo, tem que virar Pro, tipo agora, ganhou todas as etapas, virar Pro. Um momento aqui de tensão. Paty Mendes vai virar Pro? De jeito nenhum. Gente, nem falei.
Tem, vamos combinar. Assim, falando bem a real, eu não seria competitiva no Pro. Então, qual que seria o meu upside de ir pro Pro? Eu não seria uma pessoa competitiva no Pro. Eu não tenho nem talento, nem idade mais para isso. Aqui no Pro, querendo ou não, as provas estão hoje em dia muito mais focadas em amadores e para minha realidade, que é a realidade de uma pessoa que é CLT, eu não conseguiria fazer uma prova por mês fora do Brasil, Uhum. por uma questão, primeiro, de férias, e segundo, de salário, e terceiro, porque a minha vida não é de pro. Então, assim, eu entro no banco 9 da manhã, hoje em dia, minha vida é muito melhor do que era antes, em termos profissionais, assim, de Uhum. programação, de, tipo, conseguir... meu chefe, ele é sensacional comigo nisso. Eu acho que eu nunca fiz só 1 hora de almoço na minha vida, faço sempre 1 hora e meia, 2. E ele não me cobra, porque ele sabe da minha dedicação também no trabalho. Então, essa mesma dedicação que eu tenho no esporte, eu tenho também no trabalho, e ele percebe isso. Então, ele não me cobra de estar ali, ai, de 9 a meio-dia, 1 hora sem estar na sua mesa de novo, de jeito nenhum. Então, assim, eu tenho mas eu tenho as minhas responsabilidades no trabalho, e eu acho que eu não teria nenhum ganho em ir pro Pro. Então, isso nunca vai acontecer. E o... A resposta é não. Boa. E o full, você tem vontade de fazer de novo ou não? Ô, Gabi, eu tenho vontade de fazer o full, porque eu tenho o ir para Kona, querendo ou não, quando eu fiz, né, lá em 2015, foi o ano que eu fui muito bem, e eu acabei exagerando, meu all-in, eu fui para Kona já toda zoada, eu tive uma fratura por estresse, tanto que eu fiz dieta e não comi, eu fui para Kona com uma cabeça muito ruim, com um corpo muito ruim, assim, não fiz Kona do jeito que eu acho que Kona deve ser feito. E aí Uhum. eu tenho a vontade de voltar para lá e meio que corrigir esses erros. Mas se eu fosse ter que resolver isso agora, hoje, não seria em 2023. Mas eu estou procurando não pensar nisso agora, sabe? Eu estou Uhum. procurando começar a pensar nisso em janeiro, decidir meu calendário do ano que vem. E como eu vou tocar essa parte de triatlon com relacionamento, com família e vida profissional, eu acho que eu tô pensando, eu pretendo decidir tudo em janeiro. Eu não quero pensar nisso agora, mesmo porque eu não tomaria uma decisão tão racional agora, sabe? Uhum. A bem a real, quando terminou Fortaleza, eu tava, tipo, assim, saturada até o limite disso. Eu falei, eu preciso de umas férias. Então, que essas 2 últimas semanas eu não fiz absolutamente nada. A única coisa que eu fiz foi ir para Romeiros ontem, com minhas amigas. E dá na cabeça de todo mundo que eu já sei. Já sei do Mas que não, dá. mentira, eu tomei na cabeça. E, Paty, reta final agora aqui do programa, do podcast. Qual que você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? Eu acho que essa questão de você conseguir saber que você é capaz de executar o que você planejou durante. Então, você fez um planejamento e conseguiu executar aquilo da maneira que você se propôs. Então, eu acho isso super importante, e eu acredito que depois desse ciclo de 2022, me trouxe essa confiança de que eu consigo fazer isso, aplicada em 2022 ao esporte, mas eu acho que eu vou conseguir replicar isso de melhor e mais confiante em todas as outras vertentes da minha vida. Então, eu acho que essa questão de se planejar e conseguir executar o que foi proposto é que eu aprendi isso no esporte desde pequena, mas mais ainda nesse ciclo de 2022, que dependeu mais de mim, porque eu era mais consciente, porque eu me planejei, porque eu me coloquei, eu me propus a fazer desse jeito e consegui executar 100% do que me propus. Eu acho que eu vou conseguir levar isso para o resto da minha vida. Então, no trabalho, nas minhas relações pessoais, eu preciso melhorar tal coisa no relacionamento com minha mãe, com meu namorado. Eu acho que isso vai me dar uma consciência melhor de que um planejamento e uma execução, é, a execução pode conversar muito bem com o que foi planejado. Acho que é isso. E qual que é o teu sonho hoje? Meu sonho, eu acho que é manter e talvez melhorar esse equilíbrio para o resto da minha vida, sabe? Acho que o ponto é estar sempre confortável que as minhas decisões estão me levando para um equilíbrio saudável. Então, se eu conseguir, é, olhando para trás, é, conseguir atingir um equilíbrio que eu não esteja dando all-in em nenhum dos pratinhos que eu tenho que rodar. É meio clichê essa questão de rodar pratinho, mas é muito verdade.
conseguir não rodar um pratinho só e conseguir equilibrar vários pratinhos que a gente tem que rodar na vida de uma maneira saudável e, de novo, é o meu equilíbrio, é o equilíbrio de cada pessoa. Um equilíbrio sempre, nunca estável, um equilíbrio que vai sempre ser diferente de um ano para o outro, de uma fase para outra, de uma década para outra. Vai. Eu acho que eu acho que esse é o ponto, sabe? De conseguir sempre manter isso. Boa, Paty, foi difícil? Ela tava com medo, cara. Ela tava com medo do podcast, pediu o briefing, falou um monte de coisa, foi tudo, encontrou um monte. Ela, por favor, me fala o que que vai ser. Foi, mandou bem, Foi Paty. Bom demais saber da tua história, que eu dividi raia com você, mas peguei essa época que você era mais fechado, 2015 você era isso, então é legal entender também isso que passava na tua cabeça, a pressão que você sentia por fora de... imaturo, Gabi. Hoje em dia eu olho para. Eu até falo, nossa, mas olha como eu reagia. Eu era meio agressiva no que chegava em mim. Hoje em dia, eu não me julgo por isso. Eu olho para trás, eu falo, tá tudo bem você ter sido assim, porque eu era muito apontada. E tava tudo bem. Eu era uma menina de 26 anos. Então, assim, imatura e super insegura, tinha acabado de começar com isso. Então, e hoje em dia, eu acho que eu vejo de uma maneira bem mais saudável tudo que aconteceu comigo e tudo que está acontecendo também em 2022. Boa, Paty. Valeu. Obrigado aí por ter aceito nosso convite, deu certo. O relatório está entregue, o podcast também. Obrigada. E se Gente, sempre precisar, quiserem discutir, quem assistir, falar, nossa, achei legal e não entendi direito esse ponto e tal, por favor, acho que celular, todo mundo aí, tipo, tem acesso, se quiser mandar WhatsApp, Instagram, pode ficar tranquila. Meu Instagram, eu não sou aquela pessoa que, tipo, fica o dia inteiro respondendo e tal, mas eu procuro responder tudo que chega lá, então pode me acessar por lá, que com certeza em algum momento eu vou responder. fechou, viu, galera? Então vamos deixar aqui o arroba da Paty, vai estar no episódio, podem procurar a Paty, manda pra gente que a gente manda pra Paty também. E é isso, mais Beleza. um MT Cash. Valeu, até a Obrigada. próxima. Obrigado, Paty.